Sabe, existe uma ferida, uma fratura que afeta a todos nós, que é causada pela desigualdade. Mas antes da gente mergulhar nessa divisão, vamos começar com aquilo que nos une, o simples fato de sermos humanos. Ninguém nasce odiando. Olha, essa frase do Nelson Mandela, tão simples, carrega uma verdade gigantesca. O ódio não é algo que vem com a gente, não é um instinto, é algo que se aprende. E o que este slide mostra é justamente a outra face da moeda. Porque se o ódio pode ser aprendido, a empatia também pode. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro não é algo automático, sabe? É uma habilidade que a gente pode e deve construir e escolher praticar, todos os dias. Agora, vamos entrar na nossa primeira sessão para entender como essa questão toda se manifesta no nosso dia a dia. A desigualdade, veja bem, não é um evento distante que a gente só vê no noticiário. Ela é uma realidade sutil, constante, cotidiana. É isso, a desigualdade não está só nas grandes manchetes. Ela vive ali, no dia a dia. Nas filas, nos acessos que são negados, nas oportunidades que simplesmente nunca aparecem. É uma força que muitas vezes a gente nem vê, mas que vai moldando, em silêncio, o destino de milhões de pessoas. E essa ideia de que está tudo interligado não é nova, não. Martin Luther King Jr. já nos alertava que a injustiça num lugar ameaça a justiça em todos os outros. Ela não fica contida ali naquele espaço, ela se espalha e vai corroendo a base da justiça para todo mundo. Então, o ponto crucial é este. Não estamos falando de um problema de um grupo específico. A desigualdade racial é uma fratura, uma rachadura mesmo, que enfraquece a sociedade inteira. Ninguém sai ileso disso. Vamos avançar um pouco para entender de onde vem essa luta. A opressão e a resistência, elas nascem da mesma história. São duas forças que estão aí, se confrontando há séculos. Essa citação da Audre Lorde ilustra de um jeito brilhante o que a gente chama de interseccionalidade. É a ideia de que as diferentes formas de opressão estão todas conectadas. Ela nos ensina que a libertação é um esforço coletivo. Não dá para ser livre de verdade enquanto outras pessoas continuam presas, mesmo que as correntes delas pareçam diferentes das nossas. Para a gente entender as desigualdades de hoje, a gente precisa olhar para trás, para as raízes, essa linha do tempo da opressão que vai desde a colonização e a escravidão até as complexidades do século XX, foi o que estabeleceu as estruturas que sustentam a desigualdade até hoje. E aqui tem uma virada de chave com Frantz Fanon, um pensador fundamental que argumentou que a libertação não beneficia só quem é o oprimido. Pelo contrário, ao emancipar os oprimidos, a humanidade inteira se liberta, porque a gente se livra das próprias estruturas que nos desumanizam. Olha, o alerta de Kwame Nkrumah é mais atual do que nunca. O colonialismo e a opressão não desapareceram, não. Eles só mudaram de forma. Os sistemas se modernizam, mas as desigualdades que estão lá na base muitas vezes continuam as mesmas, só que com uma nova roupagem. E isso nos leva direto para a nossa terceira parte, o despertar intelectual que alimenta a libertação. Porque chega um momento em que a paciência acaba e a indignação vira ação consciente. E aqui, a perspectiva muda de um jeito fundamental. Como Malcolm X deixou bem claro, a luta não é por integração. Ou seja, por um espacinho dentro de um sistema que já está falho. O objetivo sempre foi a libertação completa desse sistema. E a Angela Davis complementa essa ideia de uma forma muito poderosa. O racismo distorce tudo. Ele impede que a lógica, a justiça e até a própria humanidade façam algum sentido. É um obstáculo fundamental para qualquer progresso de verdade. A conclusão dessa sessão, então, é bem clara. O objetivo não é se adaptar ao sistema que está aí, mas sim ter a coragem de desconstruir tudo e reconstruir algo que seja genuinamente justo e acessível para todo mundo. Certo, agora vamos focar nas soluções. Como é que a gente pode de fato construir um futuro mais justo? Qual seria o projeto para esse novo mundo? A base para um futuro justo começa aqui, com essa ideia do W.E.B. Du Bois. A cor da pele é um acidente biológico, mas a dignidade, essa sim, é universal e inegociável. Qualquer sociedade justa tem que ser construída em cima desse princípio. E Amílcar Cabral nos lembra que a libertação não é um ato solitário, de jeito nenhum. É um esforço comunitário. A nossa própria liberdade está totalmente ligada à liberdade do outro. É uma jornada que a gente faz em conjunto. Então, como é que a gente chega lá? A transformação se apoia em 3 pilares essenciais: educação, para entender o mundo e conseguir mudá-lo;
Dignidade como nosso valor central, inegociável, e comunidade, porque a libertação é sempre um esforço de muitos. O Desmond Tutu vira o jogo completamente quando ele afirma que o racismo não é um sinal de força, mas sim de fraqueza. É uma ferramenta usada por quem tem medo, por quem não consegue lidar com a diversidade. Uma sociedade forte de verdade celebra suas diferenças, não as oprime. E isso nos leva ao ponto central. A luta não acabou. O racismo é persistente, ele se reinventa, cria novas barreiras. Mas a resistência também se reinventa. Ela evolui, se fortalece e encontra novas formas de lutar. A história está sendo escrita agora, neste momento. E a pergunta que fica é: de que lado dela a gente vai se posicionar? Porque diante de tudo isso, ser neutro não é uma opção. Porque, no fim das contas, a verdade é esta: a desigualdade fratura a todos nós. Ela nos impede de sermos uma humanidade completa. Enquanto uma parte de nós não estiver livre, ninguém estará verdadeiramente inteiro.